Ah, mas fazia um tempão que eu tava querendo falar sobre esse assunto. Na verdade, eu tava esperando o momento certo. Então, esses dias, como o Laércio Fonseca, que participa do nosso canal, no quadro Lele Pergunta e Lala Responde, naquele vídeo, então, ele falou sobre a questão da viagem no tempo, ele deu uma abertura para falar da questão da viagem através do espaço-tempo, ele falou sobre a lei da relatividade. Então eu pensei, é agora, cara, é agora. Tava só esperando o momento certo. Então esse assunto de hoje é sobre ufologia. Já chegou o disco voador! Mas ufologia com uma pegada mais esotérica. Óbvio que eu não sou nenhum expert em ufologia, não sou um grande pesquisador na área da ufologia casuística, mas eu estudo muito sobre isso. Pego várias opiniões, assisto palestras, leio livros, procuro entender a ciência material, a ciência na física quântica, na física relativística, o que ela fala. Então eu procuro juntar o conhecimento e formar a minha própria opinião, sempre procurando conceituar e juntar aquilo que me parece ser o mais racional. Mas claro, os créditos dessa abordagem que eu vou fazer hoje, a maior parte dela é fundamentada no trabalho do Laércio Fonseca, que por ele ser professor de física, por ele ser um grande médium, por ele ser alguém que tem um grande contato com seres espirituais e mesmo com seres de hierarquias muito elevadas, seres de outros orbes, então com certeza ele foi o cara, na minha opinião, que melhor conseguiu juntar as duas áreas e formar um conhecimento esotérico e irracional ao mesmo tempo. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo então. A primeira questão que todos nós precisamos entender para compreender os fenômenos ufológicos e também como que a ufologia se encaixa de um modo perfeitamente racional dentro dos sistemas esotéricos, a primeira questão então é compreender que nenhum, mas absolutamente nenhum, de todos os seres extraterrestres que estão aqui no orbe terreno, nenhum deles está vivo. Como assim, Leandro? Ora, é muito simples. Eles, lá no planeta deles, onde eles fizeram a evolução, provavelmente há milhões ou bilhões, talvez, de anos atrás, então eles já passaram por todo esse processo que nós estamos passando agora, do reencarne, do desencarne, do reencarnar novamente, do evoluir, e já abandonaram há muito tempo os corpos físicos que eles ocupavam. E para entender isso, então, por que que nenhum ser material, por que que nenhum ET que ainda tem o corpo físico conseguiu vir até aqui, a gente primeiro precisa pegar uma questão lá da física relativística. Então a primeira coisa a ser entendida é que, cara, o universo é muito grande. Mas tipo assim, é muito grande mesmo. Grande pra caralho. Só pra você ter uma ideia, a estrela mais próxima aqui da Terra, excluindo o Sol, mas a estrela mais próxima da Terra, ela está a uma distância de míseros 4,2 anos-luz. O que isso significa? Significa então que essa estrela, a Alpha Centauri, estando a uma distância de 4,2 anos-luz, significa que a luz, a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ela demora 4,2 anos para sair aqui da Terra e chegar até lá, ou sair de lá e chegar até aqui. E nós sabemos que não existe nenhuma nave, nenhum objeto material que permite viajar nessa velocidade. Então, apenas para você ter essa noção, se uma nave espacial, por exemplo, saísse de lá e quisesse vir até aqui, teriam que viajar a 300 mil quilômetros por segundo para poder chegar aqui em 4,2 anos. Obviamente, precisaria de uma tecnologia desconhecida por nós. Mas os físicos hoje, eles sabem que é impossível um objeto material, como por exemplo um corpo físico, ou mesmo uma nave espacial material, viajar nessa velocidade. Porque quando se aproxima da velocidade da luz, esse objeto vai ganhando massa. Sem contar ainda a questão do combustível. Precisaria de muito combustível, o que também aumentaria o peso desse objeto, o que também aumentaria a massa. Então, conforme aumentaria a massa,
precisaria de mais energia. Coloca mais energia, aumenta a massa, precisa de mais energia ainda. Quer dizer, entra num loop infinito, impossível de resolver. E também precisamos levar em consideração o seguinte, que esses seres espirituais, se esses extraterrestres estão lá no plano físico deles, ainda estão encarnados, ocupando corpos físicos, significa que eles não são tão evoluídos assim. Mais ou menos assim como nós aqui na Terra. Simplesmente porque ainda não se libertaram do ciclo reencarnatório. Então, se eles ainda não estão libertos do ciclo reencarnatório lá no planeta deles, por não serem lá tão evoluídos, então significa que eles não têm acesso a tecnologias de ponta, como seria necessário para empreender uma viagem como essa. Ora, mas então, quem é que são esses seres? Obviamente, são seres que já se libertaram da roda das reencarnações. É possível até que esses ETs que estão aqui na Terra hoje, é possível que o planeta deles nem exista mais. E também por conta do alto grau evolutivo deles, é muito provável que nem o corpo astral eles não têm mais. Mas o corpo espiritual que eles ocupam é um corpo refinadíssimo, um corpo sutilíssimo, algo que não está sujeito à lei da atração e às limitações da matéria, o que torna o deslocamento espacial muito mais fácil. E obviamente então isso também permite com que eles consigam ter acesso a tecnologias que permitam e que façam possível esta viagem. Talvez até eles mesmos criem a sua própria tecnologia. Então esses seres, veja bem, eles são tão evoluídos, eles têm uma ciência tão ampla, tão aprofundada, um domínio tão grande da matéria, que é muito provável que até propriamente a experiência que nós estamos vivendo aqui na Terra, com todas as formas de vida aqui da Terra, é muito provável que eles mesmos tenham desenvolvido a experiência na matéria que nós estamos vivendo agora. Então, meu caro, se a gente entender isso, já cai por terra aquela visão dos ETs maus, extraterrestres que venham de outro planeta até aqui para explorar o ser humano, por exemplo. E cara, tem gente que desenvolve teorias tão absurdas sobre essa exploração dos extraterrestres para os seres humanos, que é uma coisa que não tem fundamento. Um dia desse eu li num grupo, lá no Facebook, em que o indivíduo comentou que existem sim seres extraterrestres maus que vêm até a Terra para se alimentar de crianças. Aí eu pensei, cara, meu, isso... Outros então acham que os ETs vêm até aqui, que eles são um pouco mais pacíficos, mas que eles vêm em uma missão de trocar tecnologias com os seres humanos. Aí eu fico pensando, cara, que tecnologia que nós vamos oferecer para eles? Sky Gato? Ou pior, tem gente ainda que acha que os extraterrestres vêm até aqui para fazer pacto com os governantes e presidentes dos Estados Unidos e das grandes nações que existem aqui no planeta. Então, sabe, o ser humano, ele adora essas histórias. Essas histórias dão excelentes livros, dão filmes incríveis, cheios de ação, mas que não suportam uma análise mais criteriosa e raciocinada. Aí também, no meio espiritualista, recentemente, tem uma história que está, através de um vídeo, está rodando pela internet, passa pelo WhatsApp, passa pelo Facebook, tem no YouTube, que é uma história contada pelo Geraldinho, filho do Geraldo Lemos, a respeito do Chico Xavier e do suposto encontro do Chico Xavier, primeiro com um comandante lá do Comando Astar, um espírito obviamente evoluidíssimo, mas em segundo momento teve um encontro então do Chico Xavier com uma nave espacial com seres que não seriam lá tão evoluídos assim. Então, com todo o respeito que eu devo ao Geraldinho por todo o trabalho que ele faz de divulgação do espiritismo e tudo mais, com todo o respeito de verdade, mas tem algumas coisas nessa história que parecem que estão bem mal contadas. Primeiro, que a gente nunca viu, por exemplo, o Chico Xavier falando em vida questões como essas. Creio até que em algum vídeo ou livro ele possa ter falado sobre o encontro dele com o Comando Astar, mas não em nenhum momento ele comentou desse encontro dele com esse outro disco voador, que seriam
entidades maléficas e tudo mais. Não que o Geraldinho esteja mentindo ou inventando a história, óbvio que não. Mas é muito provável que o próprio Chico, por não ser alguém estudioso da ufologia, ele mesmo não teve certeza sobre a experiência dele. Então é muito provável que por isso ele não comentou, não trouxe ao público essa história, na minha opinião. Então, para quem não conhece, essa história aqui, o Chico teria se encontrado com uma nave espacial. Conta a história que estava em um carro o Geraldo Lemos, o pai do Geraldinho, e o Chico Xavier transitando em uma rua a altas horas da noite, e de repente então eles viram uma grande luz do lado do carro, e eles assustados pararam o carro e tudo mais. Apareceu um indivíduo na porta dessa nave espacial, e aí imediatamente apareceu Emmanuel pedindo aos dois para rezarem, para que Deus os livrasse daquela tentação. Mais ou menos assim foi a história. Então vamos questionar alguns pontos. Nessa história ele conta detalhadamente que o Emmanuel teria pedido para os dois para rezarem, porque eram indivíduos, aqueles da nave, que seriam evoluídos tecnologicamente, mas não em moralidade. Mas aí entra de novo aquelas questões que a gente comentou antes, que se não são evoluídos em moralidade, não tem como eles estarem fora da matéria, não tem como estarem libertos da matéria, não tem como eles terem acesso à tecnologia de ponta e tudo mais. Para entender melhor, vamos desenvolver o raciocínio do seguinte modo: nós, seres humanos, a humanidade terrena, qual foi o máximo de distância que o ser humano conseguiu até hoje se deslocar? O máximo que conseguiu foi até a Lua, e ainda com muitos problemas. Problema de saúde, tendo que tomar um monte de medicamento para regular intestino, regular estômago, o labirinto do corpo e tudo mais, porque dava muito problema, porque claro, o ser humano está adaptado com a energia aqui da Terra. Saiu da energia da Terra, começa o corpo a dar problema. Essa é a primeira questão. Tem também aquele aparelho Mars Rover, se não me engano, que foi mandado até Marte para fazer algumas pesquisas por lá. Mas o ser humano em si, ele nunca foi até Marte. O máximo que o ser humano foi até a Lua. Então podemos questionar: por que nós, seres humanos, não conseguimos ainda ir até um outro planeta, ou melhor, ir até um outro sistema solar? Qualquer criança vai responder que é porque nós não temos tecnologia para isso. Mas aí eu questiono de novo: por que nós não temos tecnologia para isso? Aí entra a sabedoria cósmica, que pela lei da evolução vai dizer que o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento em conhecimento do ser humano só cresce à medida que o ser humano cresce em amor, compaixão e moralidade. Então é bastante óbvio que se nós não conseguimos tecnologia ainda, é porque nós ainda não somos evoluídos o suficiente para isso. Então daí vale a pena a gente pensar: se funciona desse modo daqui para lá, por que não funciona desse modo de lá para cá? Será que lá não tem lei do karma? Será que lá não tem ninguém que monitore o desenvolvimento desses seres? Por que eles permitem que seres com pouca moralidade tenham acesso a altas tecnologias? Aí entra também uma segunda falha da explanação do Geraldinho, em que ele diz que quando estavam os dois andando de carro pela rua, apareceu uma grande luz do lado do carro. Ora, primeiro, se são seres que não são bons, que não têm moral, então esses seres não podem ter luz. Ah, Leandro, mas é uma luz física. Não, não pode ser, porque como vimos, a luz física, ela precisa viajar a 300.000 km por segundo, e para que essa fonte de energia venha até aqui também tem que viajar a 300.000 km por segundo, o que é impossível. Ah, mas é uma luz espiritual. Não, se não tem amor, se não tem moral, não tem luz espiritual. Simples assim. E ainda uma terceira falha dessas explanações do Geraldinho é que ele diz que naquele encontro do Chico com o comandante, o Astar Sheran, então o comandante do Astar Sheran teria dito ao Chico Xavier que uma das funções do comando Astar é a patrulha do sistema solar, justamente impedir que indivíduos mal intencionados adentrem causando prejuízo para os orbes aqui do sistema solar. Então eu pergunto: esse disco voador, com seres pouco evoluídos, com seres com más intenções, como é que eles conseguiram passar pela patrulha do Astar Sheran? Será que a patrulha estava de greve naqueles dias? Alguma coisa aí não está fechando. E veja, por mais que eu
Leandro acha Chico Xavier uma figura elevadíssima, um espírito amorosíssimo, muito elevado, mas a missão dele aqui na Terra era outra. Então, muito provavelmente por isso, nem ele mesmo tinha certeza da experiência que ele teve, e obviamente foi por isso que ele não trouxe a público a história. Porque ele, como grande divulgador do espiritismo e da espiritualidade, obviamente ele teria um anseio muito grande de trazer a público essas questões, se ele tivesse certeza. Então veja bem, o ser humano ele tem esse grande problema do arquétipo do bem versus o mal. Até ontem nós acreditávamos que o responsável por todos os problemas, por tudo aquilo que acontece de ruim, e até mesmo pelas tentações e pelas minhas falhas, a gente acreditava que era o demônio. Aí a gente vai para o espiritismo, toma conhecimento da vida após a morte, toma conhecimento sobre a continuação da vida, aí a gente transfere a culpa. A culpa não é mais do demônio, agora são dos obsessores. Aí a gente passa a tomar conhecimento, então, da ufologia, e aí transfere de novo. Já não chega mais os obsessores. Agora, a culpa pelos meus problemas e pelo que me acontece de mal, a culpa nunca é minha. A culpa é dos obsessores, mas também dos ETs maus. Quer dizer, eu não tenho livre-arbítrio, eu não sou responsável pelas minhas ações. O meu mentor não funcionou, não está nem aí para mim. E vai que o meu mentor também tem um pacto com esses seres maus. Ah, Leandro, mas para você entender, você precisa sair do corpo, fazer uma viagem astral e encontrar um desses seres. Aí você vai ver como eles realmente existem. Olha, e sabe que o problema é que existe tanta gente, existem tantos indivíduos que trazem essa visão dos ETs maus que chega até a me preocupar. Não me preocupar que eles estejam certos, mas me preocupar de ver ou de entender o porquê que esses indivíduos têm essa visão, porquê que eles acreditam nisso, o que é que eles veem no plano astral que eles acabam identificando como um ser extraterrestre maligno. Então eu pensei muito. E eu até tenho uma ideia do porquê que pode estar acontecendo isso. Aliás, tenho duas ideias. Uma delas eu concordo com o Laércio Fonseca quando ele diz que são médiums meia-bocas. E a segunda, então, parte do seguinte pressuposto. Todo mundo sabe que o tempo todo, em todo canto do universo, está acontecendo transmigração de seres. Ou seja, alguns indivíduos realmente devotados a práticas ilícitas ou práticas imorais, eles acabam sendo afastados do planeta em que estão vivendo e são deportados para outros lugares. A história mais conhecida é a história dos exilados de Capela. Só que essa história, ela não é única. Existem muitos, realmente muitos indivíduos sendo deportados de um canto para outro. Então, pensando muito, eu cheguei à conclusão que talvez pode ser que isso que esses indivíduos vejam sejam realmente seres extraterrestres, seres não humanos, mal intencionados. Mas aí precisa ficar claro, eles foram trazidos para cá, eles estão vivendo a sua própria experiência aqui no planeta Terra, talvez não encarnados, talvez lá no submundo do astral, do umbral, mas estão vivendo as suas experiências, mas eles não vieram para cá por conta própria, não vieram para cá porque queriam, foram deportados. Então eles não têm tanta liberdade assim, eles não vão sair por aí comendo criancinha, roubando energia de fazendo pacto com o governo de que país for. Eles estão muito bem monitorados. Então o recado por hoje é esse. É óbvio que um assunto como esse, ele demanda muitas horas de conversa, de debate. Não é um vídeo curto como esse que vai esgotar o assunto, mas é importante também a gente pegar uma outra opinião para avaliar, para raciocinar e ver se a exposição tem lá seu fundamento ou não. Grande abraço a todos, namastê, e durmam em paz, tranquilos, porque não existem seres extraterrestres maus aqui na Terra. Até a próxima.